Olá, olá Brasil! Olá Tom! Gato trouxa que acaba de chegar aqui. Vem. As pessoas estão com saudade de você. Vamos mostrar você para as pessoas. Olha lá. Ele é trouxa. Ele é muito Tom. Olá, pessoas! Tem que deixar aqui de volta. Como estão? Vamos para mais um Vencedores e Perdedores. Boa terça-feira para todos vocês. Lembrando, Vencedores e Perdedores não conta com o Monday Night Football, que tem vídeo à parte para quem é membro desta paçoca, quem financia a ração deste gato trouxa, que acabou de aparecer aqui, que gosta muito de uma caneta, né? Gato trouxa, ele fica muito doidão com canetas. Vamos lá! Bom, vocês já sabem como funciona, né? Não preciso lembrar vocês, vencedores, perdedores, papapá. Se inscrevam aqui no canal, a gente está batendo quase 120 mil inscritos, 120 mil fãs de NFL. Então vamos juntos. André, sem mais delongas, vinheta na tela. E lembrando que temos cupom de desconto para a Esporte América. Sempre de um dos vencedores aqui. Daqui a pouco eu falo quem é e você vai acompanhar. Então vamos lá, vinheta na tela. Vamos começar com Tua Tagovailoa. Eu poderia colocar o McDaniel aqui, porque o plano de jogo foi bem feito contra os Falcons, né? Soltando a bola bem rápido. Acho que faz todo sentido isso contra a defesa de Atlanta, que entrava nessa semana como a defesa que mais manda blitz na NFL. Malik Washington fez um bom jogo, teve um belo passe de touchdown para o Tua no lado esquerdo do campo na endzone para ele. Jalen Waddle teve 99 jardas também, mas eu vou colocar o Tua por tudo que aconteceu nas últimas semanas, as coletivas bizarras que ele vem dando, tava com o olho inchado e tal, uma situação aí que ele não tá 100%, né? Acho que não tem como falar que ele estava 100% com o olho daquele jeito. Em meio a isso, os Dolphins foram até Atlanta e bateram os Falcons. Que time esquisito esse time dos Falcons, né? Semana sim, semana não, ele não tarda em decepcionar quem acredita nele e, às vezes, decepcionar quem não acredita nele. Vide a vitória contra os Bills no Monday Night Football. Agora, enfrentando os Dolphins, os Falcons perderam. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não acredito nesse time de Atlanta. A defesa, ela dá as suas osciladas, o jogo terrestre, aliás, o ataque é totalmente dependente do Bijan Robinson, e se o Bijan Robinson não faz um grande jogo, os Falcons não conseguem pontuar. Além do mais, na Red Zone é um time que decepciona bastante. Em meio a tudo isso, é basicamente uma equipe unidimensional na parte ofensiva e uma defesa bastante predicada em blitz. Até curioso, né, que é uma defesa que manda muita blitz e contra o Josh Allen ele não tostou tanto essas blitzes. Seja como for, o Tua é um vencedor depois dessa última semana, os Dolphins com sua segunda vitória na temporada. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Atlanta Falcons, mas só um detalhe interessante, vocês separaram a quantidade de cadeiras vazias no Mercedes-Benz Stadium? A torcida tá largando a mão do time, tá? Assim, e eu não julgo. Segundo vencedor, Cairo Santos. O Jake Moody foi bem substituindo o Cairo, que estava com lesão no posterior da coxa, e o Cairo fez um bom jogo contra os Ravens, acertou os 3 chutes, que teve 2 curtos, né, 32, 39, mais um de 47 para manter os Bears no jogo. Importante ele aí acertar todos os chutes, afinal de contas o Jake Moody fez uma boa atuação aí pelos Bears, foi também graças ao Jake Moody que os Bears venceram o Washington Commanders. Em meio a isso, o Cairo continua se firmando aí como titular. O forte do Cairo é justamente a precisão, né? Nunca foi a força, mas para menos de 50 jardas é um kicker basicamente automático. Ainda nesse jogo, o Zach Orr, coordenador defensivo dos Ravens, sai como vencedor. Nas últimas 2 partidas, os Ravens tomaram só um touchdown passado, que foi contra os Rams, e está defendendo muito bem em profundidade essa defesa. Claro, como eu falei no vídeo da segunda, ter o Kyle Hamilton, ter o Roquan Smith, ter o Marlon Humphrey, ter o Nate Wiggins em grande fase, ajuda bastante, né? Foi uma defesa bastante depenada por lesões, né? Eu citei isso algumas vezes, em dado momento chegou a perder 7 titulares a defesa dos Ravens. Então, com a galera jogando, os Ravens voltam ao patamar que a gente esperava, que é um time que mira ainda a divisão. Sobre os Ravens, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a questão da divisão para os membros. É um vídeo curto, mas só para mencionar que Baltimore ainda está na briga. Quarto vencedor é o melhor jogador de ataque de Buffalo nessa temporada. Eu fazendo propaganda de graça para a Gatorade. Não estou sendo pago pela Gatorade, mas se eles quiserem me pagar, eu aceito, tá? Se alguém conhecer alguém que trabalha na Gatorade, eu tenho essa garrafinha térmica aqui deles. James Cook. Não é o Josh Allen neste ano, mas eu não acho que seja... E é muito importante a gente... Vamos lá. James Cook teve 150 jardas no primeiro tempo. Melhor marca para um running back nessa temporada, em primeiro tempo. Terminou o jogo com mais de 200 jardas. É mais um jogo que os Bills ganham por conta do jogo terrestre. Né, números do James Cook são melhores do que aí nesse jogo do que o Thurman Thomas teve nos anos 90 e são igualáveis ao O.J. Simpson nos anos 70 pelo Buffalo Bills. O.J. Simpson, excelente running back, péssimo ser humano. Em meio a isso, muita gente vai olhar e vai falar que o Josh Allen está jogando mal, que o Josh Allen é uma farsa, que... Ai, que preguiça. É uma questão esquemática.
porque assim, quando você tem um jogo terrestre tão dominante e uma linha ofensiva tão boa como essa dos Bills, eu acho que a tendência é essa no plano de jogo que o Joe Brady está fazendo. Um monte de screen, sobretudo na red zone, o jogo terrestre com primazia, e o Josh Allen meio que tomando conta ali da situação, escapando de sack, etc. Aliás, nesse jogo contra os Patriots, ele teve a primeira vez que foi sacado num scramble, que ele correu para fora do pocket, foi a primeira vez na temporada que ele foi sacado. O Josh Allen não está tendo uma temporada ruim, ele está tendo uma temporada pragmática. Agora, resta saber quando apertar, quando o jogo terrestre não entrar, ele vai entregar um bom futebol americano. Contra os Falcons houve 2 interceptações, não foi um grande jogo dele. Na semana que vem pega o Kansas City Chiefs. Aí que eu quero ver. Quinto vencedor é o Breece Hall. Primeiro porque aumenta a cotação dele antes da semana de trocas, do final da janela de trocas. Eu acho que o Breece Hall é um nome a ser considerado para ser trocado pelos Jets. Os Jets não vão a lugar nenhum nessa temporada e não tem que se dar o luxo de renovar com o Breece Hall no futuro próximo, né? Pode tentar capitalizar, quem sabe, uma terceira, uma quarta rodada, trocando o Breece Hall agora no meio da temporada. Vamos ver para onde ele pode ir. Kansas City pode ser um alvo em potencial. O Breece Hall teve um grande jogo, passou para touchdown para o Mason Taylor, né, no final da partida. Eu até pensei em colocar o Justin Fields, que deu uma coletiva bem emocionada depois da partida, dizendo que chorou nas últimas semanas e tudo mais. É o lado humano do esporte, né? E é complicado, mas ao mesmo tempo está com um contrato de 30 milhões, né? Então, assim, eu entendo o lado humano, eu fico triste, porque, como eu já falei muitas vezes, o Justin Fields me parece um ser humano muito bem quisto, mas é um quarterback ruim, né? E é mais um quarterback que joga minimamente bem contra essa defesa dos Bengals, né? Pelo amor de Deus. Mas o Breece Hall com 7 jardas por carregada sai como vencedor aqui. Sexto vencedor, eu vou colocar todo o ataque de Denver. Por todo o ataque de Denver, entenda-se a linha ofensiva, Quinn Miners, o R.J. Harvey, o Bo Nix, obviamente, soltando mais o braço, o Sean Payton, que abriu mais o ataque, o Troy Franklin, todo mundo que você possa imaginar nesse ataque, a gente tem que colocar como um vencedor aqui, para a gente não colocar só uma peça. Eu pedi para o André colocar aqui o Bo Nix para ilustrar, porque é o quarterback do time e tudo mais. Eu falei mais sobre Denver no vídeo da segunda-feira, talvez tenha sido o melhor jogo ofensivo do Denver Broncos em termos completos nessa temporada. Teve o quarto período contra a Filadélfia, teve o quarto período contra o New York Giants, teve aquele finalzinho de jogo bem interessante contra os Colts, né, que eles acabaram perdendo, uma das derrotas dos Broncos na temporada, mas em termos de jogo completo, eu tenho que colocar essa partida, ataque e jogo terrestre, ataque passado, ataque aéreo e jogo terrestre aí, né? Então, você vê, Sean Payton com menos screen, abrindo mais o jogo, mais passe em profundidade do Bo Nix, jogo muito intenso da linha ofensiva. É verdade, o contexto, a defesa dos Cowboys talvez seja a pior da temporada, como eu falei na segunda-feira. O Matt Eberflus faz um trabalho complicado, um coordenador defensivo muito passivo, a defesa de Dallas é extremamente simplória, soca a zona o tempo inteiro, não faz nada diferente. Não tem material humano para trabalhar, essa é a verdade também. Mas em certa medida eu não posso esquecer de colocar o ataque de Denver aqui como vencedor. Assim como o DeMeco Ryans, grande plano de jogo dos Texans contra os 49ers, limitando o jogo terrestre no início da partida. O McCaffrey não fez muito impacto nesse jogo, daqui a pouco eu falo mais sobre, tirando o passe em profundidade, atordoando a vida do Mac Jones, muita pressão simulada. Alguns jogadores vão para cima do quarterback, outros recuam, né? Mostra blitz, mas uns recuam, outros vão para cima do quarterback. É uma coisa que Baltimore começou a fazer mais um tempo atrás, ainda com o McDonald, o que hoje é head coach, era coordenador defensivo, e o DeMeco Ryans com um plano de jogo bastante criativo contra o Mac Jones, ficou bem atordoado nessa partida. Enfrentando seu ex-time, portanto, lei do ex, o DeMeco Ryan, head coach do Texans, sai como vencedor. Poderia colocar o CJ Stroud, mas a interceptação do Stroud foi feia, pacas, né, do Lenore, ali um passe mais alto que deveria, caiu no colo do cornerback dos 49ers, ele foi muito pouco pressionado, então eu não vou colocar ele aqui não. Oitavo vencedor, Trayvon Henderson. Né, Tom? Isso aí. 10 carregadas. Aos poucos, o calouro dos Patriots vai sendo mais envolvido. 10 carregadas para 75 jardas nessa partida. É um jogador para a gente ficar de olho em terceira descida, transformando jogadas curtas em big plays. Tem o Ramondre Stevenson, que teve mais carregadas nesse jogo, mas olho no Henderson. Aos poucos, o Josh McDaniels vai incluindo aí o running back calouro, escolha de segunda rodada de New England no plano de jogo, né? Eu imaginava que isso não fosse acontecer tão cedo, né, depois que eu vi das últimas partidas a baixa utilização dele. Sim, eu poderia colocar o Drake May aqui, e é óbvio que o torcedor dos Patriots quer ver o Drake May em todos os vídeos, eu já sei, eu já entendi, mas eu já falei na segunda-feira, o Drake May com mais um grande jogo em profundidade aí para mais de 20 jardas, para mais de 15 e tudo mais, bastante cerebral, vendo bem o pós-snap, lendo bem a defesa, antecipando bem os passes, uma precisão absurda, tudo que dá para falar de bem do Drake May eu venho falando nas últimas semanas, então eu resolvi escolher um outro personagem aqui para a gente falar sobre. Nono vencedor, Michael Parsons, que teve um sack, mas poderia ser considerado um sack e meio, né? Porque do primeiro sack
do Rashan Gary em cima do Aaron Rodgers, foi por conta dele. Um jogo um pouquinho mais tímido em pressões aqui, né? Foram 3 pressões nessa partida. Ele vinha de um jogo de 11 pressões contra o Arizona Cardinals, mas são 4 sacks, portanto, nessas últimas 2 partidas, 14 pressões. Micah Parsons que lidera a NFL em pressões nessa temporada, como era esperado. Com ele jogando nesse nível das últimas 2 partidas, com o Rashan Gary também tendo impacto, com o Edwin Cooper também nesse miolo de defesa dos Packers, o único ponto talvez negativo de Green Bay seja a posição de cornerback. Para além disso, ainda mais com a volta do Christian Watson para esticar o campo verticalmente, Green Bay fica um time bastante perigoso na Conferência Nacional. Hoje é a melhor campanha da Conferência Nacional, os Packers têm um jogo a menos, tem um empate que conta com meia vitória, Green Bay hoje estaria folgando. Olho em Green Bay até pela mística, né? Bart Starr, Brett Favre, Aaron Rodgers, todos foram campeões com 27 anos. O mesmo, será que vai acontecer com o Jordan Love? Será que o raio vai cair 4 vezes no mesmo lugar? Que delícia deve ser torcer pro Green Bay Packers, hein? Nossa, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Imagina se um eu do multiverso tivesse em 1991 torcido pelo Palmeiras e aí gostasse de verde mais e tal. Pô, Green Bay, verde também, o time tem história, eu amo história, minha matéria preferida na escola. Legal, né? Verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil, o EV, o motivo pelo qual ele adotou os Packers é esse, inclusive. Pô, bacana, deve ser legal torcer pra esse time aí, né? Pô, bastante história, Vince Lombardi, um homem muito à frente do seu tempo em relação a direitos civis, integração do time e tudo mais, católico, que eu também sou. Isso é uma delícia, né? Imagina minha vida inteira com um quarterback bom, cara. Putz. Mas eu fico melhor de azul, eu acho, né? Enfim. Aqui, a gente é justo. Jalen Hurts é a capa do vídeo. Como não? Que 2 últimos jogos fantásticos que ele tá fazendo, muito mais assertivo. Seguinte, da semana 1 à semana 6, ó, e não me venham com, mas pegou bêbado na ladeira. O mesmo bêbado na ladeira deu uma rasteira e uma voadora no Jalen Hurts há 2 semanas, né? Vamos lembrar isso. Pegou Giants e Vikings, mas a defesa dos Vikings é boa também. Semana 1 a semana 6, Jalen Hurts teve 8 touchdowns e 1 interceptação. Nas 2 últimas semanas, 7 passes para touchdown, nenhuma interceptação. Porcentagem de passes completos, 68% semana 1 a semana 6, que é bom. 79% nas últimas 2 semanas. E jardas passadas por jogo, muito melhor. 195 por jogo da semana 1 a semana 6 e 252 nas últimas 2 semanas. Jalen Hurts soltando mais o braço e principalmente mais assertivo no meio do campo de 10 a 19 jardas. De acordo com o Next Gen Stats, 4 de 4 na última partida. E lembrando, jogou sem o A.J. Brown. Então o Jalen Hurts, merecidamente, o patrono desse quadro, né? Temos patronos aqui do canal. O Jerry Jones é meu patrono da off-season. O Aaron Rodgers é meu patrono da baixa off-season, né? Que é até mais ou menos o que? Maio até agosto. Esse é o patrono. O outro é o Jerry Jones. E meu patrono dos vencedores e perdedores é o Jalen Hurts, né, que está sempre de alguma maneira aqui nesse quadro. Poderia colocar o Saquon Barkley também, né, que teve corrida explosiva no início do jogo. Graças a Deus, hein, Brasil? Pelo amor de Deus. Eu tenho o Saquon Barkley no Fantasy. Finalmente, me deu alegria. Enfim. E para terminar, um vencedor bônus, ou vencedora no caso. Não temos o Thursday Night Football aqui neste quadro, mas excepcionalmente vou colocar Madison Beer, que figurou nas perdedoras em semanas anteriores. Madison Beer sai como vencedora. Primeiro porque ela não tomou uma bolada no jogo da NBA que ela foi ver com o Justin Herbert, os dois aí vistos publicamente, né? O amor realmente está muito no ar, Justin Herbert mais nessa temporada, imagino que estará apaixonado, ajuda bastante. Como eu já falei muitas vezes, quem nunca no Interclasses, a Crush estava assistindo o jogo, isso aconteceu comigo, pô, quando eu era goleiro, vou performar melhor, né? Quem nunca, meu Brasil? Quem nunca? Então, assim, estar apaixonado funciona. Eu, desde que eu estou com a minha digníssima, está aqui segurando o tom neste porta-retrato, faz 5 anos, eu sou um profissional muito melhor que eu era antes. Antes eu era muito ácido, muito, né? Eu era Dark Kurt, pegando a referência do Pescador Parrudo. Põe o Pescador Parrudo aí, André. Faz tempo que não tem o Pescador Parrudo. Põe aí, Dark Esteban. Eu era mais, eu Anthony Curtis do Velho Testamento, né? Puta, eu falei em terceira pessoa. Poucas coisas eu acho mais tosca que falar em terceira pessoa, cara. Não consigo. Não consigo. Mas voltando, Madison Beer vencedora, porque não tomou a bolada. E também porque o Justin Herbert tá com menos hematoma, né? Com a volta do Joe Alto deu tudo certo. Ah, meu Deus, faltou o cupom. Faltou o cupom, então vamos colocar o cupom agora. Vamos lá. Você, torcedor dos Packers, que tá feliz, o time tá, nesse momento,
Se o campeonato terminasse hoje, terminaria incompleto, mas os Packers teriam a folga da Conferência Nacional. Então o cupom na Esporte América é Packers, P-A-C-K-E-R-S, Packers, para você ter 15% de desconto em todos os produtos do Green Bay Packers lá na Esporte América. Aproveite, esse cupom vai até quinta-feira às 23h59. Infelizmente eu não vou aproveitar desse cupom, porque eu não tenho nenhum item dos Packers aqui em casa, nem dos Vikings e dos Lions, obviamente, né, o CPF não permitiria, mas você, torcedor dos Packers, aproveite e vá lá na Esporte América, Packers é o cupom. Vamos para os perdedores depois de toda essa enrolação e tudo mais, não é que eu fiz aqui, pelo amor de Deus. Perdedores, vamos. Perdedores, Kirk Cousins é o nosso primeiro perdedor aqui. Nossa, cara, talento, hein? Puta. Cara, o Kirk Cousins, ele parece... Sabe quando você tem um computador que não roda alguns jogos mais novos? Nós, millennials, passamos por isso quando foi lançado o jogo Crysis. Você, millennial, deve se recordar que era um jogo muito pesado, quase nenhum computador rodava aquele negócio. E aí você colocava para rodar, era tipo 10 FPS, assim, frames por segundo, uma coisa bizarra. O Kirk Cousins, ele tá rodando a 20 frames por segundo, absolutamente lento. E na ausência do jogo terrestre, até de incentivo ao jogo terrestre por parte de Atlanta, o Bijan Robinson correu muito pouco e teve um fumble na red zone, né? O jogo poderia ficar um pouco mais apimentado ali, foi o segundo fumble dele só nesta temporada. O Kirk Cousins fez um jogo de 31 passes e em todos eles basicamente se mostrou bastante lento. A carreira do Kirk Cousins como titular acabou. Não tem como contar como Kirk Cousins mais. Ah, mas ele estava sem ritmo de jogo. Irmão, dane-se. Era a oportunidade dele, não vou falar da vida, mas essa era a oportunidade de mostrar serviço. Janela de troca daqui a pouquinho acaba. Eu acho que ninguém ia trocar pelo Kirk Cousins, até pelo contrato, ele tem veto de troca, mas mesmo assim, vai continuar no banco e por incrível que pareça, Michael Penix é uma opção hoje talvez melhor que o Kirk Cousins. Pelo que a gente viu no final da temporada passada e o que a gente viu nesse jogo, mesmo sendo só um jogo, cara, parecia que ele estava jogando com sono, alguém deu um tranquilizante para ele. Sabe aqueles tranquilizantes que você faz num elefante na selva? Eu não sei porque eu nunca fiz isso, mas imagino que seja assim que funcione. Alguém fez isso com o Kirk Cousins antes dessa partida. E diga-se, contra uma defesa de Miami que não é boa. A secundária dos Dolphins é uma das piores da NFL. E o Kirk Cousins lento até não poder mais. Segundo perdedor, Caleb Williams, porque assim, a interceptação e... Hoje o Caleb Williams nada mais é do que o Polystation do Patrick Mahomes. Novamente uma referência para milênios. O Polystation era um console, se não me engano, 8 bits, que muita gente desenganada, né, enganada, muitos pais, mães, enfim, compraram o Polystation baratinho para os seus filhos e filhas, achando que estavam comprando o PlayStation da Sony, que aliás o PlayStation 2 fez 25 anos aí nessa última semana. E era o Polystation, que era muito parecido, era cinza também, mas né, tinha basicamente um quarto da capacidade gráfica e tudo mais. Hoje o Caleb Williams é o Polystation do Patrick Mahomes. Em alguns momentos parece que é o Patrick Mahomes, né, escapando pela direita ali, o braço forte, uma jogada miraculosa, teve até uma dessa pro DJ Moore no final do jogo, mas em termos de processamento, hoje o Caleb Williams é um quarto do Patrick Mahomes, é um Polystation do Patrick Mahomes. Isso significa que é bust, que eu já tenho certeza que tem um monte de gente nos comentários, né? Eu sei que você já estava digitando que Caleb Williams é bust, eu sei, né? Eu sei, calma, pelo amor de Deus, não tem nem 20 jogos na NFL, só a gente vê o exemplo do Josh Allen, né, que é o exemplo mais extremo, eu sei que demorou para evoluir, mas o padrão na NFL era esse. Né? Antigamente, os quarterbacks demoravam pelo menos 3 anos para mostrar algum tipo de serviço na NFL. O próprio Joe Montana entra em 79 na NFL, aí em 1980 começa a mostrar um pouco mais de serviço, em 81 é campeão, né? Só para dar um exemplo. O John Elway vira o John Elway que a gente conhece 2, 3 anos depois que ele é draftado aí pelo Denver Broncos. Tem flashes e tudo mais. Agora, a questão é que a gente ficou mal acostumado, né? Como diria a música do Araqueto, mal acostumado, você me deixou, bela música inclusive, hein? Mal acostumado. E meio a isso, eu acho que o Caleb Williams não vai mudar muito do que a gente está vendo nessa temporada. Vale lembrar que mudou o coordenador ofensivo, a comissão técnica dos Bears ano passado era uma piada, o Ben Johnson está imprimindo coisas diferentes, o DeAndre Swift está jogando bem melhor neste ano, eu acho que ainda tem questões da linha ofensiva dos Bears, os offensive tackles, por exemplo. O Robert Dunze está muito bem nessa temporada, eu acho que isso é uma grata surpresa. O jogo terrestre, como eu falei, está melhor. Mas o Caleb Williams não mostrou o salto de produção que a gente esperava por conta do talento físico que ele tem. Por isso, hoje, ele é o Polystation do Patrick Mahomes. O Mahomes é o PlayStation da Sony e o Caleb Williams hoje é o Polystation.
Pode ser que o Caleb Williams vire um Xbox daqui a um tempo? Pode ser. Mas a verdade é que não tem muito como a gente garantir isso de um jeito ou de outro. Aguardemos. E vale lembrar que o Jared Goff nos primeiros jogos com o Ben Johnson também não foi muito bem, tá? Então, aguardemos. Mas fato é que é um perdedor. A interceptação foi medonha. Rico Dowdle é um perdedor que o Chuba Hubbard voltou e ele perdeu um pouco de espaço, né? Ele não jogou mal quando entrou, mas foram 12 carregadas pro Chuba. Excelente nome, hein? Chuba e Rico. O nome de dupla sertaneja é fantástico, hein? Chuba e Rico. E 8 carregadas pro Rico Dowdle, né? Em meio daqueles jogos que ele fez de 200 jardas, lei do ex contra os Cowboys, tinha gente chamando ele de MVP do povo, no, sei lá, exagerou fato, sei lá que quadro que eu fiz. Acaba sendo, em certa medida, um perdedor aí nessa última semana na derrota dos Panthers para os Bills. Verdade seja dita também, não teve muito como correr com a bola no segundo tempo, porque os Bills estilingaram o placar e não teve como voltar. Quarto perdedor, o Al Golden, porque o Luan Arumo foi mandado embora e a defesa dos Bengals continua horrível. E não é culpa do Al Golden, mas ele vai pagar essa conta, né? Sabe qual é o complicado? O Zac Taylor é capaz que não seja mandado embora de novo, porque, vale lembrar, Cincinnati é um time que não tem fluxo de caixa. Talvez o time não tenha dinheiro para pagar a multa contratual do Zac Taylor. Eu não tô brincando. Não tô falando nenhum absurdo, tá? Cincinnati é um dos times mais sovinas da NFL nesse sentido. Mesmo com a divisão de faturamento da liga, ser por 32 partes, o dinheiro de TV e tudo mais, Cincinnati é um time que não tem tanto dinheiro para pagar essas multas doidas aí, né? Até por conta disso, ficou tanto tempo com o Marvin Lewis e depois agora o Zac Taylor tá há algum tempo no cargo. Eu já falei que não tinha que estar, mas o ataque funciona. Legal, lindo, maravilhoso. Então tem um cargo bom para ele aí na NFL que chama coordenador ofensivo. Ele pode tentar no futuro essa vaga, acho que faz todo sentido. Agora, como head coach, a bagunça que é o Catinguele de Ohio, que o Salgadinho saiu aí, foi pro hospital, o Salgadinho tá no hospital há um tempo já, né? Machucou o dedão do pé, o nosso Joe Burrow. E meio a tudo isso, a defesa dos Bengals continua uma piada. Semana sim, semana também. Os adversários fazem 30 pontos com muita facilidade contra os Bengals. Ano passado foi a mesma história. Então o Al Golden vai acabar pagando essa conta. Luan Arumo, muito bem, obrigado no Indianapolis Colts. E é isso. Christian McCaffrey sai como perdedor, eu não acho que necessariamente ele jogou mal. Quem jogou muito bem foi a defesa dos Texans, como eu falei, uma das melhores da liga, até um pouco subestimada, deveria ser mais mencionada. Só 8 carregadas para ele, mas vale lembrar que a primeira campanha dos 49ers com mais de 4 jogadas foi no meio do terceiro quarto. No meio do terceiro quarto. Foi a primeira campanha de São Francisco que evoluiu um pouco. A defesa do Houston Texans sufocou até não poder mais os 49ers. Um jogo bem apagado do ataque de São Francisco, sobretudo o primeiro tempo. Ainda teve aquela interceptação do Lenore, né, que ele acaba estourando o cronômetro. Quem sabe daria para chutar um field goal com o Pinheiro e aí deixar o jogo um pouco mais para ele para o segundo tempo. Mas São Francisco bem apagado, sobretudo no primeiro tempo, e o McCaffrey acaba pagando essa conta. Não jogou mal, mas sai como perdedor por conta disso. Sexto perdedor, o Myles Garrett. Fez greve. Lembra lá atrás? Ah, não, porque eu quero ser lembrado, papapipopopó, caminho para Canton, falou que queria ser campeão do Super Bowl. Aí os Browns chegaram com 40 milha na mão dele. Assim, eu não vou fazer conta com o dinheiro dos outros. Cada um sabe onde o calo aperta, não sei quantas pessoas ele ajuda financeiramente e tal. Muitos jogadores da NFL têm essa postura com a família, amigos, enfim. Mas fez todo aquele auê, vocês se lembram, né? Vocês se lembram? Pediu troca, escreveu cartinha, muito obrigado, Cleveland e tal. Teve 5 sacks nessa partida e os Browns perderam de forma acachapante para os Patriots. 5 sacks, é o recorde da franquia, tá? Quem quis assinar por 40 milha foi ele. Não foi? Então assim, não adianta dar capacetada no banco de reserva agora. Não dá para ter tudo na vida, gente. Se tem uma máxima da vida adulta, é isso. Não dá para ter tudo na vida. Não dá. A gente tem que fazer alguns sacrifícios. Já que ele optou por continuar em Cleveland, mesmo todo mundo sabendo que esse time não vai para lugar nenhum no curto prazo, sobretudo por conta da posição de quarterback. Em meio a tudo isso, não adianta ficar putinho. De verdade, na moral. Amo o Myles Garrett. Amo. Talvez o melhor defensor da liga, junto do Patrick Surtain. Se eu tiver que escolher hoje um edge rusher, hoje, assim, curto, você pode escolher um jogador para pressionar um quarterback hoje. Se o time vai jogar o Super Bowl amanhã, você precisa escolher um. É o Myles Garrett. É o mais completo, é o mais atleticamente bizarro. Todo respeito ao TJ Watt, que é fantástico, inclusive contra a corrida, é o Myles Garrett que eu escolho. Mas, tá com o bolso cheio. Enfim, é o oposto daquela frase do Tropa de Elite, faca na caveira e nada na carteira. A carteira tá maravilhosa, mas vai ficar nesse purgatório de Cleveland e ele que escolheu. O que me incomoda é de verdade, o que me incomoda é todo aquele auê que ele fez
de querer sair, etc., buscar título. Foda, né? 5 sacks e o time perdeu, assim, sem nenhuma chance. Inclusive, eu poderia colocar o Shedeur Sanders como um perdedor aqui também. Eu acho que eu poderia. Porque mesmo com o Dillon Gabriel jogando como está jogando nas últimas partidas, nem sinal de oportunidade para o Shedeur Sanders, hein? 7º perdedor, o Aaron Rodgers. Foi sacado. Sofreu fumble. Né? Gente, aquilo lá no mínimo intentional grounding, é um completo absurdo. A regra fala que se tiver um jogador perto de onde foi lançado o passe, não é intentional grounding. Mas o passe, nenhuma possibilidade de um jogador pegar aquela bola no chão. Tá errada a regra. Ela tem que ter um adicional. Porque se a própria regra da interferência tem esse adicional, tem essa exceção do passe ser recepcionável, por que o intentional grounding não pode ter também? Nesse caso, sobretudo se ele for lançado para baixo. Vale o comitê de regras da NFL, de competitividade, avaliar isso para a próxima temporada. E usar esse exemplo. O Aaron Rodgers foi esperto, ele jogou o regulamento embaixo do braço. Tem o Jaylen Warren do lado dele, ele jogou a bola para o chão, é considerado um passo para frente e o Warren estava perto, então não é intentional grounding. Mas se você mostrar isso para uma criança de 10 anos que saiba as regras básicas do futebol americano, ela não vai entender que aquilo não é intentional grounding. Porque não faz sentido, não orna, não faz sentido aquilo que você falta. Em meio a tudo isso, um jogo freio de mão puxado do Rodgers, né? E vamos dar o crédito pro Corey Valentine, que fez uma bela jogada impedindo um touchdown do DK Metcalf, mas eu acho que no segundo tempo poderia ser um pouquinho mais agressivo o ataque dos Steelers, em profundidade e tudo mais. E eu acho que eu vi um Aaron Rodgers meio com freio de mão puxado, assim, sabe? Terceiro quarto em diante, sobretudo. E não é como se ele tivesse sido tão pressionado. Talvez um pouquinho mais fora do pocket. Eu até coloco um pouco nessa conta o Arthur Smith. Mas fato é que o Aaron Rodgers sai como perdedor, porque perdeu para o seu time, perdeu para o sucessor, para o Jordan Love, e ele não será um dos 4 quarterbacks, agora seria o 5º, a vencer todos os 32 times da NFL. Então ele seguirá, a menos que role um Steelers e Packers de novo no Super Bowl. E se isso acontecer, eu pinto meu cabelo de rosa, ou de azul, ou de laranja, a cor que vocês quiserem. Eu falei rosa porque eu pensei na Natalie Portman no filme Closer. Mas eu acho difícil. Eu acho bem difícil. Stafford falta os Steelers. O Patrick Mahomes falta o Kansas City Chiefs. O Russell Wilson falta os Seahawks. Isso também não vai acontecer. E o Aaron Rodgers faltava os Packers. Isso também não vai acontecer. Por fim, 8º perdedor, Cam Scatterbo. Agora que eu aprendi a falar a pronúncia do nome dele, Scatterbo. Ah, que lesão feia, né? Ele anotou um touchdown mais cedo na partida, recebendo um passe do Jackson Dart. Foi uma bela rota, inclusive, para criar a separação no lado esquerdo, sozinho na endzone, né? Por conta da rota que ele correu. Uma das histórias mais legais dessa temporada, né? A intensidade dele, correndo, quebrando tackles, e aí, do contato ao solo, o pé ficou preso, quebrou aí o tornozelo. Nossa, imagem chocante, não recomendo vocês assistirem essa imagem. Eu vi uma vez, me bastou. Uma ou duas vezes, enfim, me bastou. Não recomendo, porque a imagem é bem forte. E tá fora da temporada. Passou por cirurgia ainda na Filadélfia neste domingo. 9º perdedor, quem joga contra Jonathan Taylor no Fantasy? Eu, nesta semana. 153 jardas, 2 touchdowns terrestres, 1 recebido. Teve uma corrida bem longa para o touchdown, que a defesa de Tennessee estava de brincadeira também nos ângulos de tackle. E mais uma semana que o Jonathan Taylor se firma como o favorito para jogador ofensivo do ano. MVP, gente, todo mundo aqui é adulto, né? Se você está com menos de 18 anos, peça sempre recomendação do seu pai, sua mãe, o responsável para assistir meus vídeos. A gente já sabe, já está careca de saber que esse prêmio de MVP é do quarterback do ano, né? E não sou eu que faço essas regras, eu só sigo as regras do colégio eleitoral da Associated Press. A última vez que a gente teve um running back MVP foi em 2012. Se o Saquon Barkley não foi MVP ano passado, eu acho quase impossível que a gente tenha um MVP. Basta o running back, basta um quarterback ter 30 passos para touchdown no ano, num time que ganha divisão, para o MVP e para o quarterback. Infelizmente, essa é a realidade. Jonathan Taylor faz uma temporada fantástica, é sim considerado um dos melhores jogadores da NFL neste ano. Menção muito honrosa para o Puka Nacua, que está machucado, para o Jackson Smith-Njigba, mas o ano do Jonathan Taylor é simplesmente formidável. Claro que a história mais interessante para a maior parte do público é o Daniel Jones pela volta por cima, aliás, esse é o favorito para o Comeback Player of the Year,
Só que o Jonathan Taylor está uma coisa impressionante em todos os setores, né? A aceleração, a visão, quebrando tackles, é um prazer ver o Jonathan Taylor jogar, a menos que você esteja jogando contra ele no Fantasy, que foi o meu caso nessa semana. E por fim, o último perdedor é o Spencer Rattler, mais um jogo que quando pressionado ele vai mal, né? Falei algumas vezes, ele não é o pior quarterback do mundo, mas o problema dele é a pressão. Ele não consegue jogar pressionado, foi assim contra os Bears, foi assim contra os Buccaneers, uma defesa que inclusive é uma das que mais pressionam o quarterback na NFL. Spencer Rattler foi para o banco durante essa partida. O Kellen Moore colocou o Tyler Shough, também sem nenhum resultado muito absurdo, né? E fica difícil imaginar que o futuro do Saints seja com o Spencer Rattler. Gente, é isso. Fizemos todo o que podíamos. O cupom é Packers para você comprar na Esporte América com 15% de desconto nos produtos dos Packers até quinta-feira, 23h59. E a gente volta com mais ao longo desta semana. Um beijo carinhoso. Fizemos todo o que podíamos e até a próxima. Tchau.